Você já se pegou pensando nos limites da vida, na incrível capacidade de adaptação que algumas criaturas possuem e, quem sabe, até sentiu aquela pontinha de frustração por não conhecer os segredos mais bem guardados da natureza? A verdade é que o universo está cheio de mistérios que desafiam nossa compreensão, e muita gente acredita que já viu de tudo. Mal sabem elas. Prepare-se, porque o que vou te revelar hoje sobre esse ácaro gigante é indestrutível. Calma, já explico. O ácaro vai não só balançar suas certezas sobre o que é possível no reino animal, mas te dar uma nova perspectiva sobre resiliência. Nos próximos minutos, você vai descobrir 12 coisas que você não sabia sobre o tardígrado, um ser que parece saído da ficção científica e que pode ser a chave para entendermos a própria tenacidade da vida. Segure-se na cadeira, porque a jornada pelo mundo desse animal indestrutível começa agora e vai te dar um conhecimento que poucos realmente possuem. E olha, fica aqui comigo até o finalzinho, porque a 12ª revelação sobre essa criatura espetacular é de longe a mais espantosa de todas, e tem o potencial de mudar completamente a forma como você enxerga o futuro da vida na Terra. Você não vai querer perder essa de jeito nenhum. Pois bem, meu caro amigo, imagine uma criaturinha que, à primeira vista, até lembra um ácaro gigante. Mas, não se deixe enganar pelas aparências, viu? Este é o famoso tardígrado, também conhecido como urso d'água. Ele é um animal microscópico fascinante, daqueles que a gente mal acredita que existe de verdade, sabe? Muitos se perguntam o que é um tardígrado afinal. É uma daquelas curiosidades animais que nos deixam de queixo caído, e essa é só a pontinha do iceberg das curiosidades sobre o urso d'água, porque o que ele faz é de outro mundo. É verdade que no mundo misterioso dos seres minúsculos, as semelhanças podem confundir a gente. Mas esse animal microscópico tem 8 patinhas com garras, uma boquinha peculiar e uma resistência que, francamente, desafia a lógica, quase como um animal indestrutível em miniatura. Pense nele não como um inseto ou aracnídeo comum, mas como uma categoria à parte, um verdadeiro sobrevivente. Essa curiosidade da natureza, o tardígrado, nos mostra o quão diversificada e surpreendente a vida pode ser, especialmente em escalas que nem imaginamos. E se essa aparência já te intriga, espere só para ver do que ele é capaz quando o assunto é, digamos, viajar por aí. Então, da próxima vez que alguém falar em ácaro gigante, você já pode sorrir e pensar: ah, mas conheço um animal microscópico bem mais interessante. O urso d'água é um daqueles animais extremos que parece saído de um roteiro de ficção científica, mas é pura realidade. E um dos fatos sobre o tardígrado mais chocantes é que ele não precisa de quase nada para continuar sua jornada, nem mesmo ser um animal que vive sem água por longos períodos. É um ser que personifica a resiliência, nos fazendo questionar nossos limites. Mas essa resistência toda não se limita ao nosso planeta, não. Prepare-se para descobrir onde mais esse pequeno já se aventurou. Sabe aquela história de viajar para lugares distantes que eu comentei? Pois é, meu amigo, o tardígrado levou isso a um nível, digamos, estratosférico. Estamos falando de uma verdadeira façanha. Ele já foi ao espaço e voltou vivo. Isso mesmo que você ouviu, esse sobrevivente do espaço encarou o vácuo, a radiação cósmica e temperaturas extremas lá fora. Você consegue imaginar um ser tão pequeno enfrentando o rigor do cosmos? É uma das maiores curiosidades animais já registradas, e um dos fatos incríveis sobre o tardígrado que mais espanta os cientistas, um verdadeiro animal que desafia a morte. Aí você se pergunta: como o tardígrado sobrevive ao espaço? É uma questão que intriga muita gente e que, inclusive, já abordamos em alguns vídeos no canal Mundo Misterioso TV, explorando os superpoderes da natureza. Esse animal indestrutível, o urso d'água,
entra num estado de animação suspensa, quase como se desligasse suas funções vitais, esperando condições melhores. É como se ele dissesse: espaço? Sem problemas, tiro de letra. Essa capacidade de ser um tardígrado no espaço coloca-o na lista dos animais mais resistentes do mundo, mostrando que tamanho não é documento quando o assunto é sobrevivência animal. Essa aventura espacial não é coisa de filme de ciência divertida, é um feito real que abre um leque de discussões sobre a vida em outros planetas e a resistência biológica. Pense bem, se um animal microscópico da Terra pode fazer isso, o que mais não existe por aí nesse universo vasto? São esses fatos sobre o tardígrado que nos mostram o quão pouco ainda sabemos sobre os animais extremos. E se você acha que o vácuo e a falta de atmosfera são o limite para o tardígrado, espere para ver como ele lida com algo que derrubaria qualquer um de nós em instantes, que nem um super-herói da vida real. Pois é, meu caro, se a viagem espacial já te deixou de cabelo em pé, prepare-se para o próximo nível de resistência desse animal indestrutível. Estamos falando da radiação, aquela mesma que em doses elevadas seria fatal para nós, humanos, em questão de segundos. Mas para o tardígrado, o animal que sobrevive à radiação, ele parece simplesmente ignorar esse perigo. Já imaginou ter um escudo natural contra um dos perigos mais invisíveis e letais que existem? É uma das curiosidades animais mais impressionantes, quase como um superpoder da natureza. Essa capacidade de resistir a níveis absurdos de radiação, seja ela gama ou de íons pesados, coloca o urso d'água num patamar de sobrevivência extrema no reino animal que poucos conseguem alcançar. Enquanto cientistas buscam entender os mecanismos exatos, talvez um sistema de reparo de DNA ultra eficiente ou proteínas protetoras especiais, nós ficamos aqui maravilhados com mais este dos fatos incríveis sobre o tardígrado. Será que um dia desvendaremos todos os segredos desse animal microscópico? Aqui no Mundo Misterioso TV, adoramos debater essas curiosidades incríveis. O que isso significa na prática? Que o tardígrado poderia, teoricamente, sobreviver a eventos cataclísmicos que extinguiriam a maioria das outras formas de vida. Ele não é apenas um sobrevivente do espaço, mas um candidato a sobrevivente de quase qualquer coisa. Essas curiosidades sobre o urso deu água nos fazem pensar sobre a própria definição de vida e resiliência. E se radiação não é problema, o que dizer de temperaturas que fariam qualquer um virar picolé ou churrasquinho? Segure a curiosidade, porque o show de resistência continua. Agora, meu amigo, vamos falar de um verdadeiro show de extremos térmicos que o tardígrado encara numa boa. Imagine só, de um lado, temperaturas próximas ao zero absoluto, algo como 272 graus Celsius, onde quase todo o movimento molecular cessa. Do outro, um calor de forno, mais de 550 graus Celsius. O que acontece com a maioria dos seres vivos nessas condições? Pois é. Mas o nosso animal indestrutível, o urso d'água, parece ter um termostato interno que desafia todas as leis da biologia que conhecemos. Que tipo de curiosidade é essa que a natureza nos apresenta? Essa habilidade de ser um dos animais mais resistentes do mundo a variações térmicas tão brutais é um dos fatos sobre o tardígrado que mais encantam e intrigam. Ele não apenas sobrevive, mas consegue retornar às suas atividades normais depois de passar por esses testes de resistência. Já pensou estar congelado a ponto de quase não haver energia e depois voltar à vida? Ou ser cozido e mesmo assim se recuperar? Parece coisa de documentário animal sobre animais que desafiam a morte, e o tardígrado é o protagonista. Essa resistência toda não é mágica, claro, mas pura ciência divertida e complexa.
O animal microscópico produz substâncias protetoras, entra em estados de dormência profunda e seu corpo minúsculo se adapta de formas que ainda estamos tentando entender completamente. Será que ele sonha enquanto está congelado a 270 Uma pergunta para o pessoal do Mundo Misterioso TV investigar. E se congelar por um tempo já é incrível, imagine fazer isso por um período que atravessa gerações humanas. Seguindo nossa conversa sobre as proezas do tardígrado, imagine a cena. Não apenas resistir a um frio congelante por um instante, mas congelar o próprio corpo e permanecer assim por décadas. Isso mesmo, meu caro, décadas. É como se esse animal que congela e volta à vida entrasse numa cápsula do tempo pessoal, esperando o momento certo para despertar. Que tipo de segredo da sobrevivência animal está guardado nesse pequeno ser? É mais um dos fatos incríveis sobre o tardígrado que o coloca no top 10 animais mais bizarros e fascinantes. Essa capacidade de criptobiose, especificamente a criobiose, suspensão da vida pelo frio, permite ao urso d'água pausar seu metabolismo a níveis quase indetectáveis. Ele se desidrata, forma uma estrutura chamada tonel e fica ali quietinho, como se fosse uma partícula de poeira, indiferente à passagem dos anos. Já parou para pensar o que seriam 30 anos para um ser que vive normalmente algumas semanas ou meses? Para o tardígrado, pode ser só uma soneca prolongada, mais uma das curiosidades sobre o urso d'água que desafiam nossa percepção. É uma estratégia de sobrevivência extrema no reino animal que garante a perpetuação da espécie, mesmo em ambientes onde as condições se tornam inóspitas por longuíssimos períodos. Ele é a prova viva de que a vida encontra caminhos absolutamente extraordinários. Se você curte essas histórias de animais quase imortais, o tardígrado é um prato cheio. E a forma como ele volta desse estado congelado é tão impressionante quanto o próprio congelamento. Quer saber como ele ressuscita? Pois é, meu amigo, depois de passar, sabe-se lá quanto tempo congelado ou completamente desidratado, como um grão de poeira esquecido no canto, o tardígrado tem um truque na manga que faria qualquer mágico sentir inveja. Para esse animal que congela e volta à vida, ou que é um animal que vive sem água por períodos absurdos, o segredo do retorno é surpreendentemente simples. Basta uma gota d'água. É como se a água fosse a chave que reinicia o motor desse incrível sobrevivente do espaço e do tempo. Que espetáculo da natureza, não acha? Imagine a cena que já vimos em tantos vídeos de ciência e documentários animais. Um amontoado de tardígrados, aparentemente sem vida, secos, imóveis. Aí, uma simples gotícula de água os toca. E, como num passe de mágica, em questão de minutos ou poucas horas, eles começam a se mexer, a esticar as patinhas e voltam a andar por aí como se nada tivesse acontecido. É uma das curiosidades animais mais visuais e impactantes. Você já viu algo assim? É o tipo de coisa que a gente mostra no Mundo Misterioso TV para provar que a realidade supera a ficção. Essa capacidade de reidratação e retorno à vida ativa é um dos fatos sobre o tardígrado que o torna um animal resistente por excelência. Não é à toa que o chamam de urso d'água. A água é, literalmente, seu elixir da vida. Essa resiliência fantástica, essa capacidade de ser um animal quase imortal em certos aspectos, não vem do nada. Há algo muito especial acontecendo em seu interior, em sua própria essência biológica, que permite tamanhas proezas. E isso nos leva a olhar mais de perto para o que o compõe. Agora chegamos a um ponto que faz muitos cientistas coçarem a cabeça e os fãs de ciência divertida arregalarem os olhos. O DNA do tardígrado. Meu caro, não é exagero dizer que o material genético desse animal microscópico é quase alienígena em sua capacidade de proteção e reparo. Alguns estudos iniciais até sugeriram que uma grande parte do seu genoma vinha de outras espécies, como bactérias,
através de transferência horizontal de genes. Embora isso tenha sido depois revisto, a complexidade e as adaptações únicas em seu DNA são inegáveis, um verdadeiro mundo misterioso genético. Pense assim: para ser um animal indestrutível, capaz de sobreviver à radiação, ao vácuo do espaço, tardígrado no espaço, lembra? E a temperaturas extremas, é preciso ter um sistema de manutenção e reparo de DNA fora do comum. E é exatamente isso que o urso d'água parece ter. Ele possui proteínas especiais que protegem seu DNA de danos, como um escudo molecular. E se o dano acontece, seus mecanismos de reparo são incrivelmente eficientes. Que tipo de curiosidade animal é essa, capaz de reescrever as rules da genética como a conhecemos? Essa característica do DNA é um dos fatos incríveis sobre o tardígrado mais estudados, pois pode ter implicações gigantescas para nós. Imagine se pudéssemos replicar essa proteção em células humanas. As curiosidades sobre o urso d'água não são apenas para nos maravilhar. Elas podem inspirar avanços médicos revolucionários. É o tipo de tema que adoramos explorar, buscando entender os superpoderes da natureza. Mas a resistência desse ser não para por aí. Ele aguenta cada tranco, literalmente. Se você achava que já tinha ouvido de tudo sobre a resistência do tardígrado, prepare o coração, meu amigo. Esse animal indestrutível não se contenta em sobreviver ao vácuo, à radiação ou a temperaturas infernais e glaciais. Ele também é capaz de suportar pressões esmagadoras, daquelas que fariam qualquer outro ser vivo virar panqueca instantaneamente. Estamos falando de pressões que podem ser encontradas nas profundezas dos oceanos ou, pasme, até mesmo as que seriam geradas pelo impacto de uma explosão. É mole ou quer mais fatos sobre o tardígrado? Sim, você leu certo. Estudos e simulações indicam que o urso d'água poderia sobreviver a pressões atmosféricas centenas de vezes maiores que as da superfície da Terra e até mesmo a ondas de choque que seriam catastróficas. Essa é uma das curiosidades animais que realmente nos faz questionar qual é o limite desse animal microscópico. É como se ele tivesse um campo de força pessoal, uma verdadeira sobrevivência extrema no reino animal. Você consegue pensar em algum outro ser com essa capacidade? Comente aí embaixo. Adoraria saber sua opinião. Quem sabe a gente não faz um vídeo no Mundo Misterioso TV sobre isso. Essa tolerância a pressões extremas, combinada com suas outras habilidades de sobrevivência animal, torna o tardígrado um dos animais mais resistentes do mundo, sem sombra de dúvida. É um verdadeiro exemplo de como a vida pode ser incrivelmente adaptável e robusta. E toda essa gama de superpoderes da natureza não serve apenas para nos deixar boquiabertos. Ela tem inspirado cientistas e engenheiros de maneiras surpreendentes. Quer ver como essa criaturinha influencia nossa tecnologia? Pois é, meu caro. Toda essa resiliência e os fatos incríveis sobre o tardígrado não são apenas curiosidades animais para impressionar os amigos ou para um documentário animal. Os superpoderes da natureza exibidos pelo urso d'água estão servindo de inspiração direta para o desenvolvimento de novas tecnologias humanas. Já pensou nisso? Como um animal microscópico pode nos ensinar tanto sobre como proteger materiais sensíveis ou até mesmo a vida? Por exemplo, a capacidade do tardígrado de sobreviver à desidratação extrema, formando aquele tonel protetor e utilizando proteínas especiais, as TDPs, ou proteínas de dano intrinsecamente desordenado do tardígrado, está inspirando métodos para preservar vacinas e medicamentos, sem a necessidade de refrigeração constante. Isso seria uma revolução, especialmente para locais remotos. Outra área é a proteção contra a radiação. Entender como o tardígrado sobrevive ao espaço e à radiação pode levar a novos materiais ou tratamentos para proteger astronautas ou pacientes em radioterapia. É a ciência divertida,
se tornando solução prática. As curiosidades sobre o urso de água são um campo fértil para a biomimética, a ciência que se inspira na natureza. Desde a criação de materiais mais resistentes até o desenvolvimento de formas de induzir estados de animação suspensa em tecidos ou órgãos, o animal indestrutível está na vanguarda da inspiração. Quem diria que um ser tão pequeno poderia ter um impacto tão grande no futuro da tecnologia? E o mais incrível é que essa fonte de inspiração pode estar mais perto do que você imagina. Agora, uma das curiosidades incríveis que talvez te surpreenda. Esse animal microscópico, o tardígrado, com todos os seus superpoderes da natureza, não vive apenas em laboratórios ou em locais exóticos e remotos. Meu amigo, o urso d'água está literalmente em todos os lugares. Sabe aquele musgo úmido no seu quintal? Ou o líquen numa árvore do parque? Pode apostar que tem tardígrados por ali, vivendo sua vidinha resistente. Que tal dar uma olhada mais de perto da próxima vez? Eles habitam desde os picos mais altos das montanhas até as profundezas abissais dos oceanos, de florestas tropicais úmidas a desertos áridos, e até mesmo em fontes termais vulcânicas. Encontraram um animal indestrutível na Antártida e também em telhados de casas em cidades movimentadas. Essa onipresença é um dos fatos sobre o tardígrado mais fascinantes, mostrando sua incrível capacidade de adaptação. Ele é um verdadeiro cidadão do mundo, um sobrevivente do espaço que também é um sobrevivente da Terra em sua forma mais diversa. Então, da próxima vez que você pensar em animais extremos ou animais mais resistentes do mundo, lembre-se que um deles pode estar a poucos passos de você, talvez até no seu jardim. É uma daquelas curiosidades animais que nos conecta diretamente com as maravilhas da biologia. E essa capacidade de estar em toda parte, de sobreviver a quase tudo, levanta uma questão interessante sobre sua longevidade e o que realmente significa morrer para um tardígrado. Aqui entramos num território que beira a filosofia, meu caro amigo, quando falamos sobre o tardígrado e a morte. Claro, como todo ser vivo, ele tem um ciclo de vida e eventualmente morre. Mas a questão é, quando ele entra naquele estado de criptobiose, completamente desidratado, congelado ou sob condições extremas, ele está vivo ou morto? Para o urso d'água, essa linha é incrivelmente tênue. Ele não morre nesses momentos, ele, essencialmente, pausa a vida. É quase como se fosse um animal imortal em stand-by. Pense nisso. O metabolismo cai para menos de 0,01% do normal, ou cessa completamente. Ele pode permanecer nesse estado por décadas, talvez séculos, em algumas condições, como já vimos com o animal que congela e volta à vida. Então, quando a água retorna ou as condições melhoram, ele ressuscita. Seria isso uma forma de escapar da morte temporariamente? É uma das curiosidades sobre o urso d'água que mais desafia nossa compreensão. O Mundo Misterioso TV poderia fazer um episódio inteiro só sobre essa questão. Essa habilidade de pausar a vida é o ápice da sobrevivência extrema no reino animal. Não é apenas sobre ser um animal resistente, é sobre ter um mecanismo que engana o tempo e as adversidades. É um dos fatos incríveis sobre o tardígrado que o coloca numa categoria única, um verdadeiro mestre da animação suspensa. Essa capacidade de ser um animal que desafia a morte de forma tão espetacular nos leva a uma reflexão final sobre seu papel no grande esquema da vida na Terra. E agora, meu amigo, chegamos a uma perspectiva um tanto quanto apocalíptica, mas fascinante, sobre o nosso animal indestrutível. Considerando todos os superpoderes da natureza que o tardígrado possui, resistência à radiação, vácuo, temperaturas extremas, pressão, desidratação prolongada, muitos cientistas especulam que ele poderia ser o último sobrevivente da Terra. Já parou para pensar nisso? Se um evento cataclísmico extremo ocorresse,
quem sobraria? O urso d'água certamente estaria no top 10 animais candidatos. Eventos como o impacto de um grande asteroide, uma explosão de supernova próxima ou erupções gama poderiam varrer a maioria das formas de vida do planeta. Mas o animal microscópico, com sua capacidade de ser um sobrevivente do espaço e um animal que sobrevive à radiação, provavelmente encontraria uma maneira de resistir. Ele é a personificação da sobrevivência animal levada ao limite. Essa ideia, explorada em diversos vídeos de ciência e documentários animais, não é para nos assustar, mas para ressaltar a incrível tenacidade da vida. As curiosidades animais sobre o tardígrado nos mostram que, mesmo nas formas mais ínfimas, a vida pode ser absurdamente forte. Ele é um dos animais mais resistentes do mundo, talvez o animal mais resistente do mundo. Essa perspectiva do tardígrado como o último sobrevivente é um dos fatos sobre o tardígrado mais impactantes, uma prova de que a natureza guarda segredos e resiliências que vão muito além da nossa imaginação. Que outras curiosidades incríveis esse mundo misterioso ainda nos reserva, hein? E aí, meu amigo, minha amiga, que jornada incrível pelo universo do tardígrado, não é mesmo? Depois de desvendarmos juntos esses 12 fatos incríveis sobre o tardígrado, essa criatura que é um verdadeiro animal indestrutível, fica a pergunta: como você se sente? A resiliência espetacular do urso d'água, sua capacidade de ser um sobrevivente do espaço, de encarar o que para nós parece o fim da linha, não é apenas uma curiosidade animal fascinante, é uma baita lição de vida. Pense um pouco como você pode aplicar essa mentalidade de pausar, proteger e recomeçar, ou de resistir e superar com inteligência os seus próprios desafios diários. Aquilo que hoje parece uma montanha intransponível, será que não pode ser encarado com a mesma tenacidade desse animal microscópico? Qual dos superpoderes da natureza do tardígrado mais te deixou de queixo caído? A capacidade de ser um animal que congela e volta à vida? Ou talvez o fato de ser um animal que sobrevive à radiação como se fosse um passeio no parque? Você acredita que nós, humanos, temos um tardígrado interior escondido, uma força que muitas vezes subestimamos? Se esse ser minúsculo, esse animal quase imortal, enfrenta o vácuo, pressões esmagadoras e temperaturas de gelar o osso, ou de torrar o juízo, e ainda assim retorna para sua jornada, qual é a condição extrema na sua vida que você tem evitado? Será que não chegou a hora de ativar sua própria versão de animal resistente e mostrar ao mundo, e a si mesmo, a força que você realmente possui para superar e transformar sua realidade? Para continuar explorando as curiosidades incríveis do nosso mundo misterioso, desvendando os segredos dos animais extremos e aprendendo muito mais sobre as maravilhas da ciência e da natureza, eu te convido. Inscreva-se agora mesmo aqui no canal Mundo Misterioso TV e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos de ciência e continua essa jornada de descobertas que podem, quem sabe, inspirar grandes mudanças na sua vida. Combinado?